Fala aí pessoal, aqui é o professor Rafael Eiras e hoje a gente vai falar um pouco sobre regra de 3 simples, tá? Vou dar algumas dicas e alguns macetes para a gente poder resolver esse tipo de questão que é muito importante, é um conteúdo que sempre figura em provas de concurso, vestibulares, e eu separei aqui 2 exercícios para a gente fazer, tá? Segue aqui comigo. Então a primeira questão tem assim, ó, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Então, o primeiro passo para a gente resolver uma regra de 3, tanto simples quanto composta, é a gente organizar essas grandezas aqui, ó. Lembrando, grandeza é tudo aquilo que se pode calcular. Nesse caso aqui, a gente está calculando o número de voltas e um tempo em minutos, e são essas grandezas que eu vou organizar aqui numa simples tabela. Vê só, vou colocar aqui, ó, voltas e o meu tempo em minutos. E vou preencher isso aqui de acordo com o enunciado. O enunciado tem assim, ó, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? A minha pergunta está em voltas, então é na coluninha das voltas que eu vou colocar o meu X. E vou terminar completando o tempo aqui com o 28 minutos, tá? Feito esse passo aqui, preencheu a tabela, organizou as grandezas certinho, vem agora a etapa mais importante do assunto de regra de 3, que é identificar se essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Presta atenção que agora a gente vai fazer uma pergunta para saber o seguinte: duas grandezas são ditas diretamente proporcionais se à medida que uma aumenta o valor, a outra também aumenta, ou à medida que uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Então, repare que o nosso tempo passou de 20 para 28. Eu vou indicar esse aumento aqui com uma setinha para cima, significando que o meu tempo passou de 20 para 28, houve um aumento dos minutos. Então, se meu tempo vai aumentar, essa roda, pela lógica, dará mais voltas ou menos voltas? Então é fácil de imaginar que se meu tempo aumentou, minhas voltas também vão aumentar. Repare que as setinhas estão indicando o mesmo sentido. Significa que uma grandeza aumentou, a outra também aumentou. Logo, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Ao identificar que elas são diretamente proporcionais, aí vem o primeiro macete. Aqui mesmo, ó, tu pode fazer essa cruzadinha de multiplicação aqui, que eu chamo de cruz credo. Eu vou fazer o cruz credo após eu identificar que na minha regra de 3 simples, as grandezas são diretamente proporcionais. É fazer aquele famoso produto dos meios é igual ao produto dos extremos numa proporção. Então eu vou ficar com 20 vezes x é igual a 80 vezes 28. Reparem que 80 ele é um múltiplo de 10, então eu posso guardar esse zerinho aqui e multiplicar só o 28 por 8. Depois eu acrescento o zerinho, né? 28 vezes 8, 8 vezes 8, 64, 8 vezes 2, 16, com 6, 22, 224, agora eu acrescento o meu zerinho que eu tinha separado ali, ó. Então, 2.240, 20x igual a 2.240. Esse 20 que está multiplicando, a gente passa para lá fazendo a operação inversa. Eu vou fazer então a divisão. 2.240 dividido por 20, posso cancelar o zerinho aqui, x igual a 224 dividido por 2, a metade de 224 é 112 voltas. Essa roda dará em 28 minutos. Repare que aconteceu aquilo que a gente tinha previsto, o número de voltas ele aumentou, porque as grandezas voltas e o tempo lá é diretamente proporcional. Ok? Vamos agora para essa segunda questão, que também é de regra de 3 simples, mas tem um detalhe que a gente vai precisar ter muita atenção. Preste atenção aqui nessa segunda questão. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, assim como a gente fez na primeira questão, eu vou organizar uma tabelinha envolvendo minhas grandezas, que nesse caso aqui é quantidade de eletricistas e quantidade de dias. Duas grandezas, regra de 3 simples. Então aqui, ó, eu vou relacionar eletricistas
com o número de dias. Então vamos lá. Com 8 eletricistas, eu posso fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias? Olha a pergunta é sobre dias, então na coluninha do dias eu boto o meu X. Levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho. Então vê, organizei minha tabelinha, tá? Com as grandezas certinhas. Agora eu vou fazer a pergunta para saber se minhas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Reparem que o número de eletricistas passou de 8 para 6, ou seja, minha quantidade de trabalhadores lá, minha quantidade de eletricistas diminuiu. Aí você tem que ter bastante atenção, porque a gente está falando de um serviço que algumas pessoas estão fazendo. Então, se eu tenho menos pessoas realizando esse tipo de trabalho, os meus dias do serviço, os meus dias que serão feitos, que serão utilizados para fazer esse trabalho, esse serviço, aumentarão. Repetindo, se eu diminuo os eletricistas, eu vou precisar de mais dias para executar, para terminar, para finalizar o meu trabalho. Reparem que as setinhas agora estão nos sentidos opostos. Significa que, à medida que uma grandeza diminuiu, a outra aumentou. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Agora vem a dica. Ao identificar que são inversamente proporcionais, você não vai fazer o cruz credo. Você vai fazer uma multiplicação na horizontal aqui, ó. Você vai multiplicar as grandezas de forma horizontal. Aqui, quando eu identifiquei que era diretamente proporcional, eu pude fazer o cruz credo. Mas agora, como as grandezas são inversamente proporcionais, eu não faço a cruz credo, eu multiplico essa forma aqui, ó. 6 vezes x é igual a 8 vezes 3, que é 24. O 6 que está multiplicando passou para lá dividindo. 24 dividido por 6, 4 dias. Reparem que bateu com a nossa estratégia, a gente já tinha previsto que os dias iam aumentar, porque se os eletricistas diminuíram, os dias aumentam e realmente aumentou, ó, passou de 3 dias para 4 dias, tá bom? Fica aqui a dica, prestem muita atenção na regra de 3 simples em identificar quando a grandeza é direta ou inversa, tá? Que em breve eu postarei algum vídeo sobre regra de 3 composta. Bons estudos para todo mundo, não esquece de se inscrever no canal, dá um like aí no vídeo e um forte abraço, pessoal.